Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom. E eu creio que hoje, nessa segunda-feira, a mão do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Porque Deus, ele cuida de mim e ele cuida de você. Mesmo às vezes você achando que está só. Mesmo às vezes você se achando em uma situação de solidão, de tristeza, de abandono, talvez de frustração. Mas eu creio que Deus, ele jamais nos abandona. Às vezes perdemos pessoas que amamos, mas Deus, ele continua do nosso lado. E hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para dizer que ele é bom, para dizer que o Senhor, ele nos guia no caminho da justiça, no caminho da paz. Mas para isso, nós temos que andar segundo a palavra de Deus, não fazendo a nossa vontade, não fazendo como nós achamos que é certo, mas como diz a palavra do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Hoje nós já iniciamos aqui com falta de energia. Estou aqui, mas se cair a energia, pronto. Aí nós paramos de novo, mas para a honra e a glória do Senhor, nós estamos aqui hoje para fazer o nosso devocional. Não gravei o final de semana passado. Não sou muito de expor a minha vida pessoal com os irmãos, mas eu tive uma perda muito grande, né? A minha irmã encostadinha, a irmã caçula, está com Deus. E assim, foi uns dias de muita dor, de muita angústia. E eu preferi não estar nas redes sociais. Eu não sou de estar postando foto de saudade. A minha saudade é comigo e Deus. Cada um tem o seu jeito, né? Fiquei curtindo o meu luto com Deus, chorando na presença do Senhor. Mas hoje eu estou aqui novamente para glorificar o Senhor, para dizer que Ele é bom, mesmo nós tendo atravessado esse deserto, mesmo nós estando vivendo esse luto, mas Deus continua sendo bom. E se nós continuarmos andando nos caminhos do Senhor, com certeza, o Senhor vai estar sempre nos guiando, nos fortalecendo e tudo vai caminhar para o bem, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ah, irmã Solange, mas a vontade do Senhor doeu muito. Meus irmãos, nem tudo é vontade de Deus. A humanidade tem mania de dizer assim, em tudo culpa a Deus. Foi porque Deus quis. Não, meus irmãos, às vezes Deus permite situações em nossas vidas. Deus permite, mas nossas vidas ela é feita de escolhas. Você escolhe o que comer, você escolhe o que beber, você escolhe se cuidar, você escolhe não se cuidar, você escolhe estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, também você escolhe fazer a sua vontade. Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que ele não é aquele Deus que abusa da autoridade dele. Ele nos deixa à vontade para fazer ou a vontade dele ou a nossa. Mas, infelizmente, a nossa vontade nos leva para um abismo. Mas hoje nós iremos ler, fazer o nosso devocional em uma palavra onde Deus fortalece o povo dele.
E para isso nós estamos aqui. Abra aí a sua Bíblia. Os irmãos não me viram esses dias, né? Mas eu acredito que o vídeo vai ficar aí. Depois vai para o Testemunhando com Solange Rose no YouTube. E aqueles que não entraram vão ver depois. Então, abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, aonde nós iremos ler alguns versículos e depois nós iremos orar e colocar diante de Deus a nossa vida e pedir ao Senhor que nos instrua, que nos capacite, que nos fortaleça e que nos ajude a tomar decisões que agrade ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer aqui, bom dia Raniela Oliveira entrando conosco, como eu estou aqui falando, as irmãs, como eu não gravei o final de semana passado, talvez pense assim que eu não vou gravar esses dias. Mas é assim, eu ainda estou vivendo o meu luto e tudo é no tempo de Deus, né? Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, e nós vamos ler aqui alguns versículos. E depois nós iremos orar. E o Espírito Santo de Deus irá falar comigo e com você. A palavra vai dizer assim, eu vou ler aqui até onde o Senhor permitir. Até onde o Senhor quiser que eu fale. A palavra vai dizer assim, Josué, capítulo 1, versículo 1. Aonde Deus fala a Josué e anima ele. Da mesma forma, eu creio que Deus hoje irá falar ao meu coração e ao seu coração. E vai dizer assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sobre juramento prometi dar aos teus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não tema, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, Senhor, nessa manhã nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, glorificando o teu nome, porque tu és Deus grande, soberano. Tu és Deus fiel, tu és um Deus bondoso e amoroso e cuidadoso. Oh, meu Pai,
Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós magoamos o teu coração. Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós olhamos para as situações, Senhor, e nós esmorecemos, porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus Emanuel, é Deus conosco. E quando o Senhor nos promete, o Senhor não é homem para mentir, não é homem para que fale. A tua palavra diz que o Senhor não é homem para nos enganar. Meu Deus, obrigado, Pai, pela tua fidelidade. E nos perdoa, Senhor, pela nossa pequena fé. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes nós não cuidamos de nós. Nós não cuidamos do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Oh, meu Deus, nos perdoa, Pai, nessa manhã, porque às vezes nós olhamos para a situação e queremos esmorecer. Muitas vezes nós esquecemos que o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida e que o Senhor iria na frente lutando por nós. Pai, nessa manhã nós glorificamos o teu nome. Cada um, Senhor, que aqui entrou, cada um que irá ouvir, Senhor. Eu creio que o Espírito Santo de Deus irá fortalecer. E a tua palavra hoje, nessa manhã, irá abrir os nossos olhos, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Traz luz, Senhor, ao nosso entendimento, porque nós carecemos de Ti, dependemos de Ti, Senhor, porque nós somos fracos, porque nós somos falhos, porque nós não merecemos, Pai, nós não merecemos nada, mas é a Tua bondade, Senhor, é porque o Senhor é bom, é porque o Senhor cuida de todos nós, Senhor. Cuida de mim e cuida de cada irmão que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aline Ribeiro, Ivonete Maciel, Lindete Gonçalves, irmã Evanice Damasceno, cada um que aqui entrou. Raniele Oliveira, que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs que aqui entraram. Essa palavra o Senhor tem falado ao meu coração. Eu ainda estou assim um pouco meio trêmula, me sentindo um pouco ainda fraca, mas o Senhor me fortalece e diz assim a mim: seja forte, seja corajosa. Não porque você tem a força, mas porque eu estou em você e eu sou a força. É o Senhor. Nós atravessamos desertos, nós atravessamos lutas, luto, como eu falei. Tem pessoas que gostam de postar. Eu não coloquei nada nos meus stories, nas minhas redes sociais, eu não gosto. Mas eu estou aqui sim, passando o meu luto e colocando diante do Senhor a minha vida. Porque eu vim para essa terra para servir, para glorificar o nome do Senhor e para levar a palavra do Senhor. A dor vem porque eu não sou melhor que ninguém, o luto vem porque eu não sou melhor que ninguém. Mas a minha vida é do Senhor e é para servir a Ele. Eu sou uma serva de Deus. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, para dizer que Ele é bom. Irmã Solange, por que que a senhora está dizendo assim, Deus é bom? A senhora chorou, a senhora até, sei lá, eu não sei nem como foi as minhas atitudes, mas o Senhor conhece a minha fraqueza. Mas hoje eu não estou aqui para falar da minha dor, não. Eu estou para falar de um Deus que é grande, de um Deus que é poderoso, que hoje Ele está aqui falando através do livro de Josué, capítulo 1, animando a mim e a você a continuar. Como o Senhor falou a Elias embaixo daquele zimbo: alimenta-te, porque o caminho ainda é longo. Eu cheguei na sexta-feira em casa, depois de 9 dias na casa da minha mãe. E eu cheguei tão debilitada. E o Senhor disse: vai, toma um banho, se alimenta,
Recobra as tuas forças, porque o caminho ainda é longo. Ainda tem muitos que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Tem muitos que estão morrendo sem conhecer a palavra. Então o tempo é pouco para a gente chorar, para a gente se deitar num canto e se encolher. Tem que se levantar, se fortalecer no Senhor e continuar como o Senhor nos ordenou aqui. Josué chorou a morte de Moisés e se entristeceu e se achou incapaz. Eu acho que como eu fiquei esses dias, tipo assim, digo, meu Deus, e agora? E agora? E agora? Só assim, sabe? Talvez dessa forma Josué ficou aqui com essa grande multidão, porque o líder tinha morrido, Josué. E o Senhor disse: anima-te, porque Moisés, meu servo, é morto. Mas tu cuida de seguir tudo que ele ensinou. Tudo que está escrito no livro da lei. Medita nessa palavra de dia e de noite. Cuida. Ser forte. Ser corajoso. Ser forte e ser corajoso. Vai ter momentos que nós vamos ser colocados à prova, como foi Josué, Caleb. Quem lembra lá do livro de Números, capítulo 14? Começa no capítulo 13, quando Moisés separa os príncipes de cada tribo para espiar a terra que o Senhor prometeu. De cada tribo eles pegam um. Mas só 2 olhou para a situação e viu Deus agindo. Mas os outros tiveram medo. Os outros disseram: por que nós não morremos lá no Egito? Por que nós não morremos no deserto? Aquela terra é boa, mas lá tem gigante. Nós somos como formigas, como gafanhotos. Nós vamos ser devorados por eles. E o povo murmurou, o povo chorou. Mas Josué e Caleb fizeram história. E por conta disso entraram na terra prometida. Porque eles foram corajosos. E hoje o Senhor diz a mim e a você: seja forte e corajoso. Porque essa luta não é minha e não é sua. É do Senhor Jesus. E foi assim que o povo de Deus, a geração de Caleb e de Josué, entraram na terra prometida. E aqueles que padeceram, aqueles que murmuraram, aqueles que não creram no Senhor como nossa força e fortaleza, morreram no deserto. Mas nós temos que confiar no Senhor. A sua dor pode estar grande, como a minha. Meus irmãos, como dói. E se nós olharmos para a dor, a gente vai sucumbir. A gente vai ficar assim no fundo de uma rede, cheirando um lençol. Talvez sentir uma grande depressão. Ou mergulhar nas coisas desse mundo que não agrada a Deus. Como o povo de Deus fizeram aqui, nessa época. Mas aí o que o Senhor fez? A palavra vai dizer que Moisés, ele avistou a terra prometida. Mas ele também não entrou nela. E lá ele morreu. Mas o Senhor fortaleceu aqui a Josué. E ele diz que ele herdará essa terra. Simplesmente ele tem que ser forte e corajoso. E continuar fazendo o que está aqui, na palavra de Deus. Eu não posso, meus irmãos, chegar aqui prometendo o que Deus não falou.
Que você tenha força, que você é forte, que já é seu, que você tem. Não, meus irmãos. Nós somos fracos. Quem é forte é Deus. O que eu tenho que dizer a você é que você medite na palavra do Senhor, se esforce. Busque o Senhor. E aí sim, no Senhor, você vai conseguir proezas. Porque aqui o Senhor diz aqui, no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes o povo inventa fantasia, enfeita a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa disso, não. Não precisa. A palavra de Deus tem que ser verdadeira. Quem quer ouvir, ouça. Quem não quer, eu não posso fazer nada, meus irmãos. Quando nós enfeitamos, falamos tudo bonito, assim, enganamos, vai chegar uma hora que a mentira não se sustenta, porque você vai sentir dor. Você vai sentir dor. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E ele vai dizer aqui, não cesse de falar deste livro da lei, antes medite de dia e de noite, tendo o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ah, não, continue fazendo isso errado, porque Deus é bom e ele perdoa. Não! Deixe de fazer o que é errado hoje e se volte para Deus. Porque você pode ir dormir e não acordar. A minha irmã, ela foi dormir. E ao amanhecer o dia, não deu tempo ela chegar nem no hospital. E era a caçula, praticamente. Não deu. Não deu tempo. Mudou até a minha vida. Hoje eu vejo as coisas com outros olhos. Eu não sei se vocês me entendem. Tem coisas que você... Até os filhos. Todos sabem que eu tenho meus bichinhos, que eu tenho a minha gatinha que sobe aqui, que eu tenho minhas plantas. Eu cheguei esses dias, estavam minhas plantas murchas e eu fui aguar e eu disse, Senhor, se eu partir, eu não sei o que é que vão fazer delas. Enquanto eu estou aqui, eu vou cuidar, mas não mais com aquele apego. Se sobreviver, sobreviveu. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual e falar desse livro para aqueles que ainda estão vivos. Tendo o cuidado de falar tudo que está aqui. Não aumentar e não diminuir. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Ah, continue fazendo o que você está fazendo, porque Deus é bom. Se arrependa hoje. Se arrependa hoje, peça perdão a Deus e diga assim, Senhor, me fortalece para que eu não faça mais. Senhor, para que se eu partir hoje, eu seja recebido como aquele ladrão na cruz. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Para que dê tempo. Para que dê tempo. Obrigada, irmã Evanice. Para que dê tempo, porque nós não sabemos do amanhã. Perdoe. Peça a Deus um coração melhor. Um coração que você venha ter assim um coração contrito, um coração arrependido, um coração que busque a Deus, porque muitos estão se enganando. A palavra de Deus diz que muitos estão falando de Deus, a boca cheia de Deus, mas o coração está longe de Deus. O coração a palavra de Deus compara como sepulcros, misericórdia, sepulcros caiados. Falam bonito, mas por dentro só tem podridão. Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado
Porque da boca que sai a palavra de Deus não pode sair imoralidade. Do corpo que habita o Espírito Santo não pode habitar Satanás. Não pode. Porque o Senhor não habita onde tem trevas. Não é fácil. Se você hoje está achando que é fácil andar nos caminhos do Senhor, quero lhe dizer, não é fácil. Andar nos caminhos do Senhor é renúncia. É morrer a sua própria carne. É matar a sua própria carne. Para que Cristo viva em você. É muito dura essas palavras, mas é verdadeira. Não é um passadozinho de mão na cabeça que vai resolver, não. As palavras do Senhor, ela é dura. Quando o Senhor falou aquelas palavras que Pedro disse a ele assim, Senhor, tuas palavras são muito duras, o povo está saindo. Foi o que o Senhor disse? O que foi que o Senhor disse? Se tu também não quiseres, pode acompanhar eles. E ele disse, não, Senhor. Eu ficarei aqui, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, as palavras do Senhor são verdadeiras, mas ela dói, a mudança em nós dói. Para nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós temos que meditar na palavra do Senhor e fazer tudo o que está escrito aqui no livro da lei. Fazer o que manda o Senhor. Hoje o mundo, a humanidade está enferma. A igreja de Cristo está doente. Quer fazer o que tem vontade. E nós estamos vendo aí o mundo, a calamidade levando. É nas televisão aí mostrando o povo bebendo bebida contaminada, morrendo. Outros morrendo de acidente, você anda nas estradas, é um povo numa velocidade grande, o povo não tem mais tempo para ouvir. Se você vai dar um conselho, as pessoas vêm com 4 pedras na mão. Misericórdia, nós estamos vivendo, minhas irmãs, o início das dores. Mas o que é que a palavra do Senhor diz a mim e a você hoje? Seja forte e seja corajoso. Não pare de falar do livro da lei, para que você permaneça nos caminhos do Senhor. Você tem que renunciar o mundo. Você tem que renunciar às coisas do mundo. E para isso você tem que cortar na carne. E dói. E dói. E muitas vezes, a nossa fé, ela é provada. É provada com um parente próximo, com um irmão, com um esposo, com um filho. Quando você vai falar, meu filho, isso não está certo, isso não agrada a Deus. E às vezes você vê que um filho não obedece. Bom dia, irmã Lúcia Nascimento. Bom dia, Márcia Cristina. Deus abençoe a sua vida. Muitas vezes, quando você vai falar, você é mal interpretado. E às vezes você se coloca em uma situação que até a sua fé, ela é provada. Você se sente pequeno e às vezes você diz, Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? Nessa empleitada, meu Deus, porque está sendo tão difícil falar do teu amor para os meus. E às vezes você se sente abalado, porque você não vê surtir efeito. Mas mesmo que você não esteja mais aqui, a palavra de Deus, ela permanece. Ela permanece. Não desista. Não desista de falar do Senhor. Não desista de falar que nós temos que andar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade do Senhor e não a vontade da carne. Muitos não vão querer ouvir, infelizmente. Mas continue fazendo o que o Senhor ordena a você hoje. O Senhor anima você a estar nos caminhos do Senhor,
buscando o Senhor e não cessando de falar do livro da lei, da palavra de Deus, dizendo, como está lá em Apocalipse 22, aquele que for santo, se santifique mais. E não confie na força do seu braço. Ah, porque você pode. Ah, porque você... Eu não aceito. Que conversa, quem é você? Nós somos pó. Se Deus determinou algo na nossa vida, nós temos que pedir misericórdia a Deus. Como o rei Ezequias chegou e disse ao Senhor, quando aquela doença chegou na vida dele, ele disse, Senhor, sempre estive, Senhor, nos teus caminhos, fazendo a tua vontade. E eu ainda tenho muito, Senhor, para fazer. E o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida na vida do rei Ezequias. Então, é isso que nós temos que fazer. Não ordenar a Deus como se Deus fosse qualquer pessoa. Você não chega em um tribunal ordenando a um juiz da terra, porque a autoridade é o juiz. Imagine a Deus. Imagine a Deus. Tenha um coração humilde na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Aquebrante o seu coração na presença de Deus. E se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Eu jamais esperava ser pega por uma surpresa dessa. Eu fiquei em estado de choque. As minhas carnes ainda estão assim trêmulas. Mas eu digo, Senhor, se foi permissão tua, eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. E eu engrandeço ao Senhor. Todos os dias da minha vida. Mesmo, Senhor, que a minha fé seja abalada. Mas eu creio que no Senhor me fortaleço ainda mais. Mesmo que o choro tenha durado não uma noite, muitos dias, e ainda continua. Mas como um dia é como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos como um dia, eu não sei quando é que vai aliviar essa dor. Mas eu estou aqui nos pés do Senhor, colocando minha família diante do Senhor, colocando os meus sobrinhos diante do Senhor, porque agora eu me sinto mãe não mais de 2, mas de 4. E assim eu coloco minha vida diante do Senhor. E dizendo, Senhor, me fortalece. E quem me fortalece é a palavra de Deus. E Ele vai nos ajudar a atravessar esse Jordão. Ele vai nos ajudar a atravessar esse deserto. Eu sempre digo aqui que o dia mau, o dia de dor, ele bate na porta do crente e na porta do não crente. Então nós temos que nos fortalecer no Senhor. Temos que nos encher do Senhor. Porque mesmo que nós venhamos chorar, mesmo que nós venhamos sofrer, mas nós cremos que nós servimos a um Deus que cuida de mim e que cuida de você. Amém? Deus vai aliviando a nossa dor. Eu creio que Ele não nos abandona. Porque aqui, quando Moisés morreu, Ele disse, Josué, meu servo Moisés é morto. Seja forte, seja corajoso. E medita nessa palavra de dia e de noite para que tu se vá bem. Não se afasta dela. Nunca. Então, mesmo que você venha padecer com enfermidade, com perca, com dor, com luto, com falta de emprego, com escassez, não venha se afastar dos caminhos do Senhor. Busque ao Senhor, mesmo que a sua fé ela seja provada. Porque às vezes a enfermidade ela bate na nossa porta e ela nos assusta. Às vezes dá tempo e às vezes não dá, como foi o nosso caso. Às vezes não dá. Vamos cantar um louvor e vamos orar, glorificando a Deus.
Esse louvor é assim, ó, cada vez que a minha fé é provada. E ele diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh, glória! Se a sua fé for provada no dia de hoje, eu quero dizer a você que o Senhor anima você a romper em fé, porque a força não é sua e nem a fé é você que coloca em você. A fé quem coloca em nós é o próprio Deus. Por isso que nós temos que buscá-lo para nos fortalecer. O que eu posso dizer agora aqui é que os irmãos estejam aí orando por mim, pela irmã Solange, pelos meus sobrinhos que ficaram sem a mãezinha deles, pela minha família, pela minha mãezinha. Às vezes tem alguns mais enfermos que ficam e alguns que estavam saudáveis. Não entendemos. Não entendemos. Os planos de Deus são diferentes dos nossos e às vezes também nós mudamos a nossa história, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é agradável para mim e para você. Então cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua vida espiritual, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar a Deus, pedindo para que o Espírito Santo nos revista de força e de fortaleza e que nós venhamos reconhecer que nós não somos nada, que nós não merecemos, mas Deus é bom. Deus é bom. E é porque Ele é bom que Ele cuida de mim e que Ele cuida de você, mesmo nós sendo pecador. Senhor Deus e amado Pai, nós glorificamos, Senhor, nessa manhã, o Deus Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado, Senhor, no céu e na terra, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso, ao grande El Shaddai, ó Deus, que nessa manhã o teu Espírito Santo encha cada uma de nós, venha fazendo transformação em nossas famílias, meu Deus, venha tirando o que não te agrada, meu Pai, venha nos limpando do pecado, Senhor, venha nos reanimando, venha colocando fé em nós, Senhor, venha aliviando a dor, Senhor, venha curando a ferida, Senhor, porque o Senhor conhece e sabe o tamanho que ela se encontra, meu Deus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, glorificando o Senhor e colocando nossas vidas diante de Ti, colocando a vida de cada um que aqui está, a família de cada um que aqui está, de cada um que irá ouvir essa palavra, de cada um, Senhor, que irá ver no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube, Senhor. Oh, meu Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Glória a Deus e aleluia. Minhas irmãs, me perdoe por eu não ter gravado segunda-feira, me perdoe por eu não ter colocado
nada nas redes sociais. Eu não gosto, não me sinto bem. E nem fiquei bem, nem olhando cada vez que eu via a foto da minha irmã. Eu não me sentia bem. Então eu preferi ficar no meu cantinho, só orando a Deus e colocando diante do Senhor. E eu peço que os irmãos estejam orando, orando, orando. E Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs e dos irmãos. E Deus abençoe a sua vida. Se na sua casa tem enfermidade, continue buscando o Senhor. Continue orando o Senhor e dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Não se afaste do Senhor, nem murmure contra o Senhor, porque a doença chegou, porque a morte chegou, porque a calamidade chegou. Não faça isso. Glorifique, glorifique, engrandeça o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Beijo da irmã Solange e até segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado.